Ó, pra você ter uma noção de como tá aqui a galera no chat, o MNB fala: como rubro-negro, agradeço ao Bruno Henrique por tudo e que vá ser feliz o lado feio da Dutra. Já vimos o Zico parar. Bruno Henrique não planta o feijão que o Gaulinho almoça, diz ele. Então tá falando que não, pode ir e tudo mais tal. E o Biel Silva, por outro lado, fala: vem pro Palmeiras. Arnaldo, você que é um cara muito crítico ou severo com jogadores além dos 30 anos, e aí? Eu acho uma loucura dos dois lados. Eu acho que quem vai ganhar nessa história literalmente é o Bruno Henrique, com essa espécie de leilão. Acho, Tirone, porque futebol atual são muito poucos os casos de atletas acima de 30 anos renderem em alto nível em qualquer lugar do mundo. Existe uma exceção aqui, acolá, e quanto mais longo é o contrato, menos chance do cara render por esse período tão longo acima dos 30 anos, sendo que o Bruno Henrique já tem 30 há algum tempo e vem de uma lesão muito séria no joelho. Talvez essa lesão tenha propiciado ao Flamengo a cautela, né? A não antecipação da renovação. Foi isso. É compreensível da parte do clube, e aí eu entendo o lado do jogador e do empresário que esperavam talvez a iniciativa do Flamengo lá atrás, quando ele estava, entre aspas, na pior, se recuperando com futuro incerto. Então faz parte do jogo. Essa questão que o Rodrigo levantou dos clubes reféns de suas estrelas, isso é o que mais me incomoda ao longo dos tempos. Para mim, é aquilo que eu falo, o importante, para mim, o torcedor não entende o que eu falo muitas vezes. Não é o recheio, é a camisa. Porque os ídolos vão se sucedendo, vão saindo e tal. Essa coisa da fidelidade no futebol é uma coisa completamente hoje, digamos, muito rara, vai para não dizer o mínimo. As comparações com o Zico são infrutíferas, porque o Zico jogava num tempo em que o jogador jogava num time só do país, e olhe lá, né? Então, não tem muito essa questão da fidelidade. E eu acho curioso que o Palmeiras e o Flamengo estão vivendo agora uma situação que o Corinthians já viveu e não conseguiu se livrar dela até agora. E não serviu de exemplo. O Corinthians foi o primeiro a ter um grupo de jogadores vencedores, com contratos renovados e às vezes recomprados os jogadores, estão lá até agora. E o que a gente vê o Corinthians fazer agora? Desesperado por uma reformulação. Né? Desesperado. Sem ter por onde começar a reformulação. De tantos jogadores vitoriosos que ficaram no Corinthians, inflaram a folha de pagamento, e isso não virou um time de futebol atualmente. Quase todos acima dos 30 anos. E não serviu de exemplo para Flamengo e Palmeiras. Que talvez sirva de exemplo para o São Paulo agora. Porque o São Paulo está com o começo. Começou a ganhar, ganharam, acabaram de ganhar. Agora, se for a cada título catapultar os salários dos seus jogadores vencedores, colocar além do mural lá, não sei quantos anos de contrato, isso tem voo curto, vida curta. E acho que para os dois clubes, um acordo de tempo mínimo seria o ideal. Agora, quem está com a faca e queijo na mão é o jogador, porque os dois principais estão disputando e ele pode jogar com a longevidade que mais lhe convém, né? Então, eu acho que para tanto um para outro, fazer um contrato de 3 ou 4 anos com o Bruno Henrique é loucura. Lembrando uma situação curiosa, o Rodrigo falou de Gabigol, Bruno Henrique, outros nomes, Dudu. Esses jogadores não têm mercado fora do Brasil com esse nível salarial, a não ser talvez no mundo saudita agora. Não tem na Europa, não tem na Liga Mexicana, que poderia ser uma oportunidade, não tem na Liga Norte-Americana. O Brasil paga mais. Então eles não têm muito para onde ir. Tem isso também, né? Agora, até essas peças se adequarem aí nesse tabuleiro, vai ter o leilão. Vamos ver quem vai. E o torcedor adora isso, né? Se o palmeirense tiver o Bruno Henrique no Palmeiras, vai achar que, pô, agora conseguimos ganhar um jogador que era do Flamengo. E o rubro-negro, se mantiver o jogador que mais deu resultado nessa parte final de ano, tem isso que pega também, vai celebrar. Bruno Henrique está agora só aguardando. O meu caro Marco Antônio, a semana passada a Leila deu aquela entrevista e aí não pegou bem, daí ela falou, vou contratar, e aí o nome Bruno Henrique é saboroso, né? O cara que mais jogou no Flamengo nessa temporada, o Flamengo é o grande rival do Palmeiras hoje em dia,
por causa da grana e tal. Seria, do ponto de vista mercadológico, um grande negócio. Mas não sei se esportivamente seria, nessas condições, né? É desnecessário dizer que eu respeito muito a opinião dos companheiros, mas penso completamente ao contrário deles. O Bruno Henrique é um raro jogador no futebol brasileiro, raro jogador que tem o poder ainda de desequilibrar uma partida. Ele tem lá seus 32 anos, mas ele está muito bem fisicamente. Ele se recuperou muito. Ele é talvez, ou talvez não, acho que com certeza o mais veloz atacante no Brasil ainda. Ele está muito bem, ele vai jogar mais 2 anos. Acredito que se ele não tiver nada grave, alguma coisa grave pode acontecer com o menino, com qualquer um. Mas ele tem condição de jogar, eu acredito, uns 2 anos no mínimo em altíssimo nível. E outra coisa, o torcedor vai gostar, e eu estou do lado do torcedor. São 2 clubes que estão bem financeiramente. Clube não é banco. Clube não precisa dar dividendo para ninguém. Dividendo é alegria. Dividendo é título. Não precisa dar lucro o clube. Tem que só estar equilibrado para não ir à falência. E o Flamengo, nada em dinheiro. O Palmeiras tem uma situação financeira privilegiada também. Tem que fazer o que o torcedor quer que faça. E eu acho uma boa, não é loucura nenhuma, é uma bela contratação. É um belo jogador. Então, por isso, eu aprovo essa disputa e ele merece ser valorizado, inclusive. Porque sempre jogou muito, quase nunca chamaram para a seleção, Tite chamou um pouquinho. É um jogador que, para mim, seria útil em qualquer lugar. Eu gostaria que o meu time tivesse nesse páreo, mas lá no meu time, qualquer jogador, qualquer oferta para renovar contrato, eles pegam correndo, mas não está surgindo essa oferta de renovação por qualquer preço. O Rodrigo, a nota aqui que o André Hernan publicou aqui no UOL é que o Palmeiras está tentando agir rápido para evitar o chamado efeito Tite. O que é? O efeito Tite é um cara, o Tite é um cara que capaz de, é um cara que tem uma boa conversa, poderia ser fundamental para conseguir que o Bruno Henrique ficasse no Palmeiras. A minha pergunta é, você acha que o Tite pode ter uma influência importante nisso? Primeiro, só para dizer que o Bodão está discordando do Arnaldo. Eu não tenho opinião completamente formada, não. Eu sou provavelmente um PSDB aqui, estou entre os dois. Eu acho que não é um cálculo muito fácil de fazer esse retorno esportivo do Bruno Henrique. Eu acho difícil mesmo. Porque Rodrigo, ele é um jogador que está inteiro, como o Marco Antônio falou. Ele tem razão, ele fez uma temporada boa. Sabe o que é? Ele está inteiro. Sabe o que é, Rodrigo? No futebol tudo é incerto, tudo é incerto. Então, se você tem um poder de contratar alguém que tem tudo para render bem, não dá para prever nada com ninguém. Lembra do Arthur do Grêmio? Eu vi o Arthur do Grêmio jogar, falei, um novo Iniesta. Jogava muito, muito. Fiquei encantado com o futebol dele. Foi para a Europa, não consegue jogar, não se sabe por quê. Barcelona. Quer dizer, tudo é incerto no futebol. Por isso que o futebol é maravilhoso. Não, eu acho que é um cálculo difícil porque ele está bem fisicamente, é um jogador difícil de se achar igual, porque é muito decisivo e tem umas características ali muito específicas de força, de entrada da área, tanto presença na área quanto na ponta, e que se você for procurar um jogador nesse mercado, você vai gastar muito dinheiro também para comprar, né? Você vai ter que comprar ele, né? Então vai ter que pagar pagar os direitos e além dos salários e tal. Então, eu acho que tudo isso tem que ser colocado, mas ao mesmo tempo você vai 3 anos, você está preso o seu projeto esportivo no jogador que é um pouco mais velho, né? Tem 33, vai estar com 36. Eu acho que não é fácil a decisão, não é uma decisão óbvia, digamos assim, entendeu? Acho que tem um monte de condicionantes. Mas, assim, diante da informação, só voltando ao raciocínio, o que você me perguntou mesmo, Tironi? Não, porque o André Hernan falou que o Palmeiras tenta evitar o efeito Tite, que é um cara que... Sim. Voltou. Eu acho que tem um peso, porque o Flamengo agora tem um norte esportivo, né? Antes era uma coisa meio que ele podia olhar assim e falar assim, olha, esse time de repente vai estar meio perdido como esteve na última temporada e talvez em outro lugar eu tenha uma máquina esportiva mais azeitada, mais certa, e agora você tem um técnico que vai colocar ordem na casa, digamos assim. Eu acho que nesse sentido, sim. Agora, o Bruno Henrique tem fama de ser um cara meio desligado, né? Até fizeram um meme
que quando chegou o Tite, era uma foto do Tite e o Bruno Henrique cumprimentando, e ele falava assim: Seja bem-vindo, Sampaoli", porque ele tem essa fama de ser um cara meio desligado no ambiente do clube. O Gabriel, por exemplo, já contou uma vez, ele falou assim: como é que é o seu relacionamento com o Bruno Henrique? Ele falou assim: não, é ótimo meu relacionamento, mas como é que é? Ele falou assim: às vezes a gente passa 2 meses sem se falar. Aí ele senta do meu lado, passa 3 horas conversando, contando a vida dele lá. Ele é um cara meio, sabe, fora da curva do comportamento completamente linear, digamos assim. Então, não sei como é que é influenciar a cabeça dele. As próprias frases geniais do Bruno Henrique ali em volta do campo mostram isso, né? Que ele é um cara com um pensamento diferente dos outros jogadores. Então, como que ele vai estar influenciado por isso? Acho que vai ter o emocional do Flamengo, mais do que o Tite, viu? Porque ele viveu muita coisa no clube, se emocionou muito com o clube. Acho que isso vai ser um componente. Se vai ser decisivo, não sei. Porque nem sempre isso é decisivo no futebol. Essa do Gabigol, Tirone, uma vez foi ele mesmo contou pra gente que o Bruno Henrique ficava, às vezes, passava perto dele, não olhava, não cumprimentava, é muito estranho. De repente, outro dia, ô Gabi, como você tá? Abraça, todo fraternal. Ele falou completamente louco. Rapaz. É isso, tem essa fama. Isso é bom, isso é bom. Nessa enquete está assim, qual é o melhor destino para a carreira do Bruno Henrique? Ficar no Flamengo, 54%, ir para o Palmeiras, 46% por enquanto aqui. Deixa eu voltar só com o Rodrigo numa outra questão. No meio dessa questão da renovação do Bruno Henrique, tem o fato de que os empresários dele querem que ele seja, tipo, recontratado. Né? O contrato dele está terminando, como se fosse um novo contrato de um jogador que não tivesse lá, e não uma continuação, uma extensão, uma renovação do contrato. Isso está pegando, porque isso demandaria, primeiro que é uma novidade no futebol, né? O cara que é do time tem novo contrato. Não é tão novidade, né? Muito jogador exige luva para renovar, né? E aí é isso, né? Mas é luvas e aí é no valor como se fosse uma contratação ali. E sim, as coisas que eu vi é que os valores eram muito altos. Valores assustam também no Flamengo ali, como aconteceu no Palmeiras. Então os valores eram muito altos. Um pouco antes da gente entrar no programa aqui, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do Flamengo perguntando e ela falou assim: tá sem novidade no assunto, continuamos no mesmo trava, digamos assim, não andou nem para frente nem para trás, né? Então tá no mesmo estágio, ao mesmo tempo tem essa proposta aí do Palmeiras. Então tem essa coisa desse valor. Também aconteceu um pouco com o Arrascaeta. O Arrascaeta tinha umas promessas lá do empresário, aí chegou no meio do contrato, eles começaram a fazer pressão e o Flamengo teve que pagar um dinheiro para resolver o humor do empresário e do Arrascaeta. Aí ali no meio ele já tinha sido contratado, já tinha sido pago, mas tinha alguma promessa ali de alguns milhares de euros ali que o Flamengo teve que pagar depois para todo mundo ficar feliz, digamos assim. Eu acho que é nesse sentido, é uma luvas que vai ser incorporada ao salário, aí você vai contar se o salário sei lá, 2 milhões, 3 milhões, ou se não é 3 milhões, ou se você está pagando 20 milhões para contratar, porque a lógica do empresário que ele usa quanto que vocês vão ter que pagar aí no mercado para ter um jogador igual ao Bruno Henrique? É essa a lógica que eles usam, né? A gente vai ter que ir ali pagar 10 milhões de euros num, sei lá, uruguaio, revelação e tal, não sei o quê. Então a gente quer pelo menos uma parte desse valor. Não é a primeira vez que eu vejo empresários fazerem isso, entendeu? Eu acho que especialmente quando tem procura por eles usam essa barganha aí. O Arnaldo, olhando o lado palmeirense, o Palmeiras tem uns indicativos do jogador do tipo de jogador que ele quer. Queremos um jogador que venha para jogar, né? Que não é um teste, não é o Flaco Lopes, que você vai ver como funciona, como não funciona, até porque o Palmeiras fracassou nas suas contratações esse ano. Bruno Henrique é outro cenário. E além do fato de ser que você vai lá e tira um cara grande de um rival. Mais ou menos comparando, quando tinha aquela disputa pelo Dudu lá atrás, o Dudu foi pro Palmeiras. Foi a virada do Palmeiras ali, né? Passou a perna no São Paulo, passou a perna no Corinthians, trouxe o Dudu virou o principal nome dessa era palmeirense. Também tem isso na jogada, né? Tem isso na jogada, sim. Tem um outro fator, né? Ou mais alguns fatores, que são
a convicção de que o Palmeiras não vingou esse ano por falta de jogadores, de contratações, a pressão em cima da Leila, que existe, e o fato do Bruno Henrique jogar justamente na posição em que o Palmeiras perdeu o seu principal jogador e não teve substituto no restante da temporada. Lado esquerdo do ataque, que era ocupado pelo Dudu. Mas aí você pensa, né? A solução imediata parece quem seria o cara para jogar amanhã uma partida no time do Palmeiras para substituir o Dudu? O melhor, Bruno Henrique. Perfeito. Aí você vai e contrata o Bruno Henrique por 3 ou 4 anos. Aí o Dudu, mais ou menos na mesma idade, se recupera da cirurgia grave no joelho, o mesmo ou praticamente o mesmo problema que o Bruno Henrique teve. Aí você tem 2 jogadores super caros, com mais de 30 anos, vindos de uma lesão séria de joelho e ligamento cruzado. Para mim é um pensamento muito a curto prazo, sabe? Eu acho que o torcedor do Palmeiras soltaria rojão, ficaria completamente satisfeito agora pela necessidade de contratar um jogador desse tipo. Mas aquele efeito do Dudu lá atrás, Tironi, quando o Palmeiras venceu a concorrência de Corinthians e São Paulo, e de fato foi um marco nesse novo Palmeiras, a gente tem que considerar que o Dudu era um jogador de 23 anos, no auge da forma física, muito promissor, e aí todo mundo do futebol paulista querendo a contratação dele, e o Palmeiras saiu na frente. Para mim seria, se fosse uma disputa semelhante à do Dudu, seria, digamos, Palmeiras e Flamengo estão disputando o barco, com revelação do Boca Juniors, aliás, joga para Dedéu, um dos melhores jogadores da Libertadores, canhoto, tal, não sei o que, custa 10 milhões de euros. O Flamengo está na parada. O Palmeiras vai e contrata o barco na frente do Flamengo. Aí, para mim, isso é uma. Mais do que tirar o jogador do time adversário, para mim, isso é uma demonstração de força no mercado, na minha opinião. E um jogador que teria. O cara tem 19 anos, tem uma progressão de carreira, uma chance de ser negociado depois e dar muitos frutos por muitos anos, pensar um pouco a médio e longo prazo. Mas aí, cara, isso eu tô vendo aqui à distância. O que eu tenho que entender? Que o Palmeiras está vivendo nessa pressão, que a Leila tem mais um ano de mandato, que o Bruno Henrique seria uma baita cartada, que ia sossegar a torcida num ponto, e aí é assim que dirigente de futebol pensa. A minha grande interrogação nessa história são os conceitos do Abel Ferreira como técnico de futebol em relação a jogadores. Normalmente, ele optaria por jogadores mais jovens que pudessem crescer, como o Aníbal, né, do Racing está sendo contratado, como foram outros contratados nesse período, e não jogadores acima dos 30 anos, por exemplo. Era meio um mantra, né? O Palmeiras não investia nesse tipo de jogador. O Palmeiras não quis o Hulk e se deu mal, né? O Hulk queria jogar no Palmeiras, tratou no Palmeiras e quem contratou foi o Atlético. E o Hulk deu o maior título para o Atlético em todos os tempos, talvez. Um brasileiro depois de 50 anos, numa temporada brilhante. É como disse o Marco Antônio, muitas vezes essa cautela que eu tenho excessiva, eu admito, ela pode custar um campeonato, uma temporada maravilhosa. Mas eu pensaria um pouquinho a médio prazo e não só no próximo ano. Acho que o Bruno Henrique seria uma ótima para o próximo ano. Para daqui a 2 anos já não tenho certeza. O meu caro Marco Antônio, que torcedor que está mais balançado com isso? O rubro-negro que pode perder ou o palmeirense que pode ganhar? Depois eu dou o resultado da nossa enquete aqui. Eu tenho um amigo rubro-negro fanático, não quer que o Bruno Henrique saia de lá, não quer. E é complicado, é complicado. Os dois estão querendo muito. Eu acho que o Dudu, os dois podem ser aproveitados no time do Palmeiras. Dudu voltar bem, Dudu joga bem na direita, Dudu joga bem armando. O Bruno Henrique não, tem que ser aquela função ali. E às vezes entrando pelo meio, se jogar com 2 atacantes e tal. Mas até os dois podem jogar. O problema que o Arnaldo falou de contratar um jogador jovem, promissor e tal, que está corretíssimo na análise dele, o problema é que esse jogador vai para a Europa. Os clubes brasileiros não têm condição de contratar esses jogadores. A Europa está vasculhando, vem com 17 anos, 18 anos, tá pintando no mundo, eles estão pegando todo mundo. Os clubes brasileiros têm que ir no jogador mais antigo, não tem jeito. E torcer para que dê certo, como aconteceu com o Hulk.
É um dilema. Acho que as duas torcidas ficariam muito felizes com os dois, viu? O torcedor do Flamengo quer ele lá, o do Palmeiras deseja lá. Eu, se eu fosse diretor do Palmeiras, contrataria. Se fosse do Flamengo, manteria também. O Sérgio aqui, ó. Não, Marcel Vacari fala, seria comparável a ida do Bebeto para o Vasco? Teve isso, né? O Bebeto Boa lembrança, hein? foi para o Vasco, era um cara muito querido Mas dentro eu do acho que Flamengo, eu adorava. acho que foi muito pior. Pior, né? Bebeto Que é um ir adversário pro Vasco local, foi mais ou muito menos como pior. o Bruno Henrique para o Vasco agora, né? E o Bebeto era Em outras novo. circunstâncias O também. Eurico foi lá e pagou e no auge, tirou ele no auge. tirou ele do Flamengo, um jogador que virou de jogador de seleção. O Bebeto era um jogador maior do que o Bruno Henrique, né? Vamos sem colocar dúvida. aqui a carreira. E ele era muito novo e tal. Aquilo ali foi um trauma e foi uma demonstração de força do Vasco em cima do Flamengo na época. E o Bebeto não é bem visto na torcida do Flamengo até hoje, né? Por conta dessa história, né? É verdade. Assim A galera como, tá lembrando assim que o como o Bebeto era Tita jovem também, né? assim como o Eu Tita. acho que exatamente. São dois jogadores que são Os vistos dois foram com campeões ressalvas. brasileiros pelo Vasco, né? É. Os dois foram campeões brasileiros pelo Vasco em 89. Tita e Bebeto. Sim, Eu o Bebeto. Além também do não, Andrade, eu também não sou bem visto por Bebeto, sabe? Uma vez ele É estava num mesmo? programa, eu falei que uma vez ele estava num programa que eu falei que o Romário ganhou a Copa do Mundo de 94. Ele não Que gostou. isso? Não aceitou? E quem ganhou foi o Você Romário. conseguiu deixar Quem o ganhou foi o Bebeto Romário. irritado? É difícil dele se irritar, hein, Marco Antônio? É Porque difícil Olha, se ele ficou irritar. bravo, ele ele é ficou super bravo. pacífico. Mas É enfim. verdade, ele é muito educado. Eu que não fui tão delicado assim com ele. A nossa enquete está assim: qual o melhor destino para a carreira do Bruno Henrique? Ficar no Flamengo, 53%, ir para o Palmeiras, 47%. Tem uma outra questão, né, Arnaldo, que uma contratação do Bruno Henrique, você não vai fazer dinheiro com isso. Você vai usar o jogador. O Abel, em janeiro, ele disse o seguinte: não quero usar os erros do passado, quero jogadores prontos, que façam a diferença, não para formar. Que é, vamos dizer assim, um novo olhar, vai. Porque o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras contratou algumas apostas aí que deram errado, né? Não formou ninguém e terminou o ano, tá terminando o ano dessa forma. O Bruno Henrique é outra pegada, né? Sim, outra pegada. O Palmeiras não é que não tenha formado ninguém. O Palmeiras formou bastante gente, mas não aproveitou bastante gente durante essa temporada. A base do Palmeiras é bem forte, tem jogadores bem interessantes, não só o Endrick, mas que acabaram não, enfim, ganhando espaço no time principal e tal. Essa é uma grande incógnita, Tironi, porque a gente, de fato, não conhece essa faceta do Abel e tem uma dificuldade de entender o que o Palmeiras procurou fazer esse ano em termos de contratação, em termos de reformulação do time. Acho que o Palmeiras está numa situação de fato, ter jogadores, como disse o Rodrigo, não é só o Flamengo isso. O Palmeiras tem agora um time titular bom, mas que custa muito caro. Todos os jogadores foram renovados, titulares. A folha salarial do Palmeiras é uma das maiores do país e o elenco é curto. Isso que é curioso. A folha salarial do Flamengo é maior, mas o elenco é farto. Do Palmeiras é curto. Tem o time titular e praticamente só jovens no time reserva. As contratações de meio de ano, duas. Richard Rios e Arthur, que foi uma recontratação, né? Se a gente for analisar bem, o Palmeiras, esse sim, recontratou o Arthur, né? Ele comprou do Bragantino depois de ter negociado o Arthur. E agora, eu acho que sim, tem uma situação meio que urgente de ter uma concorrência a esse time titular, além da juventude desses garotos promissores, e talvez aí parta para a questão do Bruno Henrique, ou de jogadores com esse perfil. Mas eu ainda quero ver se é mais uma ideia sentir um pouco mais, se é mais uma ideia da direção, do comando do Palmeiras, depois da pressão que vem sofrendo, ou do próprio treinador do Palmeiras. De ter uma nova política de contratações, de aquisições. O fato é que o Abel vai ter talvez o seu maior desafio pela frente desde que chegou ao Palmeiras,
de reformular um time que bateu no teto, digamos assim. Né? Isso está meio claro. E acho que não é só com jovens que você consegue isso de fato. Você tem que buscar alguns jogadores mais rodados, decisivos, experientes, até para ter uma concorrência nesse time titular do Palmeiras que hoje não existe. Né? Não existe competição por vaga no Palmeiras. Pelo contrário, o Palmeiras, quando tem uma baixa no time titular, sofre demasiadamente. Foi assim no ano passado, foi assim esse ano. E talvez se tivesse um pouco mais de gordura no elenco, opções mais decisivas, ele tivesse mais chances de ganhar campeonatos. Nesse ano ele só ganhou os campeonatos mais simples do primeiro semestre. Estamos... Fala, Rodrigo. Eu ia falar que para o Palmeiras acaba sendo uma situação meio cômoda, né? Porque, assim, se ele levar o Bruno Henrique, ganhou a disputa contra um rival e tal, não sei o que, levou um jogador pesado do outro time e tal. Se perder, ele está obrigando a gestão do Flamengo a aumentar o valor ali do que está sendo pago pelo Bruno Henrique, e isso é um fator também dentro da disputa. O outro está inflando a folha salarial ali e tal. E a gente vai lembrar, a Leila tem uma pressão grande política para dar respostas, né, de contratações, mas o Landinha, a gestão dele, ele não vai ser reeleito, mas porque é o último ano de mandato, mas a situação vai concorrer também no ano que vem e ele vem de uma temporada de fracassos, né, de fiascos nos campeonatos, né? Então ele também está muito pressionado, a gestão do Flamengo também está muito pressionada. Então perder o jogador nesse caso acaba sendo um peso a mais para o Bruno Henrique, como disse o Arnaldo, é que está no cenário perfeito, né? Porque ele tem ali os dois dirigentes meio pressionados para fazer alguma coisa, mas eu acho que acaba a situação do Palmeiras um pouco mais confortável. Porque se não levar, ele já estava lá mesmo, acabou renovando, e a gente acabou obrigando eles a gastarem mais dinheiro. E tem uma informação sua, né, Rodrigo Matos? A gente vai voltar a esse tema já, porque não acabou, tem mais novidades aí. O Flamengo vai ter uma grana preta para gastar aí. A camisa do Flamengo passa a valer 170 milhões, se distancia inclusive do Palmeiras esse ano. Ano que vem, então vai ter grana aí. Ano que vem uns 200, pelo menos. Ano que vem 200, então vai ter grana para gastar. E é o seguinte, o André Hernan acaba de ligar para a redação do All Sport falando que o Palmeiras aumentou a proposta. Agora são 4 anos que ele oferece ao Bruno Henrique.